Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com a aula da CPAD, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ok? Vamos lá para a nossa lição é a lição de número 8 para 23 de fevereiro de 2025. O tema da nossa lição é Jesus viveu a experiência humana. Então, Jesus ele viveu a experiência humana. Que experiência é essa? A experiência que nós vivemos, né? A experiência da sua época, a experiência do ser humano. Ele comeu, ele bebeu, ele interagiu, ele entrou em alguns debates com algumas pessoas daquela época, alguns líderes religiosos, ele interagiu com diversos tipos de pessoas. Então, ele vai falar que ele teve essa experiência humana, essa experiência como Deus, ele teve essa experiência humana, ok? Dessa interlocução, dessa relação interpessoal com as pessoas de todas as classes. E teve também, dentro da experiência humana, você vai ter as relações interpessoais, você vai ter as necessidades humanas, por aí vai. Então, Jesus Cristo viveu as suas necessidades, ou melhor, a sua experiência humana dentro da sua cultura, daquele povo, ok? Como um judeu viveria, ok? Então vamos lá para o textuário. O textuário diz o seguinte: que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ok? Então aqui vai mostrar que Jesus ele escolheu habitar na região da Galiléia, que era a região mais pobre, que é a região mais simples, onde tinha pessoas mais humildes no território de Israel, era justamente na Galiléia, onde as pessoas eram mais desprezadas, onde as pessoas eram mais humildes, ok? Onde as pessoas que vinham daquela região ali, chegavam em outros lugares, as pessoas já falavam, mas você é da Galiléia, já não atribuía muitas qualidades a essas pessoas, ou atribuir algumas deficiências a essas pessoas, como você vê lá em Atos, no capítulo 4, você vai ver que quando, no caso, Pedro, né, ele começa a falar ali perante os fariseus, aquela liderança eclesiástica, e quando as pessoas veem eles falando com aquela eloquência, ele falando com aquela eloquência, eles começam a falar, mas não são esses aí, ué, mas ele não é galileu, como é que ele está, né, falando desse jeito, com tanta eloquência, com tanta sabedoria? Exatamente porque não se esperava, né, que pessoas que habitassem nessa região fosse uma pessoa que tivesse uma posição superior, uma pessoa de destaque, uma pessoa letrada, uma pessoa inteligente, etc. e tal, tá? Então, Jesus Cristo ele foi morar justamente aqui no meio nessa região, na região da Galiléia. E aqui está dizendo que Jesus ele percorria toda a Galiléia, né? Ele percorria, ele andava, ele estava sempre em atividade, sempre em ação, sempre interagindo com as pessoas. Dentro dessa experiência humana que Jesus Cristo teve, a sua maior parte do seu convívio, do seu ministério, foi com essas pessoas da Galiléia. Nessa experiência humana que ele teve, ele escolheu viver justamente na Galiléia, na região mais pobre, mais simples, no meio das pessoas mais desprezadas que tinha, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele escolheu viver neste lugar, okay? Nessa região. Existem outras regiões, como você vai ver, no caso a região da Galiléia, ela é totalmente diferente da capital, né, de Jerusalém, onde estava ali a elite, onde estavam as pessoas, né, que eram ricas, que eram poderosas, que eram pessoas intelectuais, pessoas estudadas, letradas. Jesus Cristo poderia ter escolhido viver ali, interagido por ali, mas ele escolheu viver justamente no meio das pessoas. E diz o texto aqui sagrado que ele escolheu viver aqui, né, nessa região. Você vai ver isso, que essa foi uma escolha no capítulo 4 de Mateus, ok? Foi uma escolha que ele fez de morar aqui nessa região. E era uma região realmente que precisava muito dele, né? As pessoas precisavam muito dele. Ela era a área mais necessitada, né, de Israel, e foi onde ele foi morar, fazer a obra social ali, curar as pessoas e atender às necessidades das pessoas.
foi a missão, né? A missão onde ele escolheu fazer. E é interessante que quando você olha assim, eu me lembrei agora, eu fui durante muitos anos, durante algum tempo, eu trabalhei com missões. No último ano que eu trabalhei com missões, eu estudei muito sobre missões. E quando você estuda sobre missões, você percebe que os missionários, as pessoas que foram chamadas, né, quando elas são chamadas, elas sentem, principalmente ali no berço europeu, né, a Europa, que foi um grande exportador de missionários, também Estados Unidos. Quando você vê esses países, você vê esses missionários, essas pessoas, né, com sede de fazer missões, elas realmente elas escolhem ir justamente para os lugares mais pobres do mundo, sabe? Mais pobre, mais miserável, mais idólatra. Então, a Índia, no caso, a Índia, a África, principalmente a Índia, foi um dos locais onde foram enviados mais missionários do planeta. Foram milhares de missionários ao longo da história. Alguns foram enviados e outros tantos, por decisões próprias ou por escolha própria, resolveram ir para essa região, que é uma das regiões no mundo mais idólatra que existe, né? Lá existem centenas de deuses, centenas de crenças, a pobreza lá é realmente gritante. Então, assim, lembrei desse exemplo, no caso de Jesus, e me lembrei desse exemplo, dessas pessoas, desses missionários, que ao longo da história a Europa enviou tantos missionários para essas regiões aí tão pobres. Mas é uma característica realmente dos missionários e habitar e morar e preferir fazer trabalho nessas regiões mais pobres. A verdade prática diz o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Ou seja, Jesus Cristo ele interagia com as pessoas dentro da onde ele morava, aqui o texto diz, e Jesus Cristo ele teve vida social. Ele teve vida social, sabe? Ele não viveu isolado das pessoas. Ele teve vida social lá nessa cidade, onde ele escolheu morar, lá na Galileia, na região da Galileia, existia uma cidade chamada Nazaré. Nazaré, que significa separado. Ele escolheu essa cidade chamada Nazaré, ok? Dentro dessa cidade ali, ele tinha, aqui está falando, ele tinha vida social. Vida social, o que significa isso aqui? Interagia com os amigos, ele tinha amigos. Aqui está falando que ele tinha parentes, interagia com os parentes, que ele interagia com as pessoas, que ele era conhecido, sabe, dos vizinhos e moradores. Isso aqui é um fato bem interessante, porque quantas vezes você vê pessoas, gente, que se declaram cristãos, são tementes a Deus, mas são pessoas fechadas, são pessoas que não conversam com seus vizinhos, são pessoas que não interagem, são pessoas distantes, são pessoas que não manifestam assim, interesses. Então isso é muito difícil, porque nós como cristãos, nós temos que ser pessoas solícitas. A vizinhança tem que acreditar em nós, tem que confiar em nós. Às vezes, um momento de luto, um momento de dor, um momento de perda, um momento de aflição, sabe? E nós somos a luz do mundo. Nós estamos plantados naquele lugar, naquela vizinhança onde nós estamos vendo. Gente, as pessoas têm que ver nós como uma opção de ter uma palavra de amor, ter uma palavra de carinho, ter uma palavra da parte de Deus. Agora, se você se mantém uma pessoa distante, se você não interage, se você não fala, e isso aqui eu estou trazendo a aplicação da lição, porque a lição geralmente ela não traz essa aplicação. Agora nós temos que tomar cuidado com isso. Nós, os professores de teologia, aqui a lição ela é dada, mas a parte da aplicação tem que ser feita. Como que eu vou aplicar essa lição? Como que eu vou, sabe, aplicar isso à vida dos meus alunos?
Então é muito importante que você saiba fazer esse tipo de aplicação. Aqui mesmo, já no textuário, podemos fazer essa aplicação como eu estou fazendo aqui, tá ok? Pessoas que não interagem, que não falam, que não conversam, que não têm vida social, pessoas que são distantes, que são frias. Jesus não era assim, esse não é o exemplo de um cristão. Veja bem, você é chamado cristão. O que significa ser cristão? Significa que Jesus é o seu espelho. Significa que você tem que se espelhar em Jesus. Significa que você é seguidor do mestre e dos seus exemplos. Vou seguir o que ele ensina, vou seguir o que ele fala e vou seguir também o seu exemplo de pessoa, como uma pessoa, né, social, uma pessoa que interagia, uma pessoa que conversava. Ah, mas eu tenho o meu jeito assim, assado e tal, tal, tal. Gente, peça para Deus para você mudar. Seja uma pessoa. Se você não tem interesse por outras pessoas, se você não se preocupa, se você não fala com seus vizinhos, se você é uma pessoa fechada, isso é uma porta também que se fecha para o evangelho. Ah, não fique colocando a responsabilidade, ah não, mas Deus vai tocar nele, Deus vai usar outro vizinho, Deus vai usar outra pessoa, Deus vai usar de alguma forma, não precisa ser eu. Não coloque a responsabilidade da sua vida, dos seus vizinhos, a responsabilidade de alcançar esses vizinhos com outras pessoas, ok? Então, pelo contrário, uma das coisas que você pode fazer para quebrar essa barreira é justamente oferecer para os seus vizinhos, no caso, um culto doméstico. Agora, não é um culto tipo que vai durar meia hora, 40 minutos, não, gente. É lá, 20 minutinhos, vai lá, poxa, posso fazer um culto doméstico. Faz dentro da sua casa também, se puder, na sua varanda. Não precisa ser dentro da sua casa. Chama a vizinhança para participar desse culto, ok? Então, arrume um meio, arrume alguma forma de você se socializar. Será que as pessoas só sabem se encontrar, sabe, na rua para beber um chopp, para fofocar, não pode se reunir para falar da palavra de Deus, para conversar, para agredir, para trazer algo espiritual? Então isso aqui é um assunto importante que você deve pensar, ok? Vamos lá para o comentário, a nossa introdução. Eu não pretendo passar muito do horário, pretendo fazer uma coisa assim bem rápida, justamente porque não adianta a gente fica, às vezes, passar tanta informação e você não vai guardar tudo, além do mais você tem as suas informações. Então nós vamos ser bastante rápido, bastante singelo nos nossos comentários, ok? Pelo menos vamos tentar, né? Vamos tentar aqui. Vamos lá. Aqui no comentário, a introdução diz o seguinte: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita, em retiro, solitariamente, isolado em uma sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social, religiosa e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Já tem mostrado, né? Mas assim, o que eu já tinha comentado, eu vou nem trazer grandes comentários sobre essa introdução, porque eu já fiz, né? Já fiz comentário, o que está falando aqui, que nós acabamos de ler, eu já fiz esse comentário. Aqui está demonstrando que Jesus ele não foi um monge morita, ele não ficou, sabe, isolado. Nós vemos que é interessante logo ele tocar nessa questão dos monges aqui eremita, que eram pessoas que se isolavam, né, monges se isolavam para se santificar mais, para chegar mais próximo de Deus, para se tornarem mais puros. Então eles estudavam a Bíblia, eles oravam, eles ficavam isolados. Até hoje existe monges. Eu não estou aqui para falar mal de monges, para dizer que eles estão certos ou que eles estão errados. Estou aqui para falar do Senhor Jesus. Okay? Dentro desse contexto aqui que nós lemos, está dizendo, está demonstrando que Jesus Cristo nunca fez isso. Nunca pediu para os seus discípulos fazer isso. Tá? Deus, ele, pelo contrário, como eu falei aqui, o exemplo de Jesus é para ser seguido. Nós temos que seguir Jesus, as suas palavras, os seus ensinos,
tê-las guardadas em nossos corações, mas nós precisamos também precisamos seguir o exemplo de Jesus. A única vez que nós vemos ali Jesus se isolando, ele passou 40 dias só, capítulo 4 de Mateus, ele passou 40 dias ali realmente, né, ali se consagrando, buscando a Deus, 40 dias no monte orando, 40 dias e 40 noites no deserto, aliás. Depois disso, quando ele sai do deserto, ele começa o seu ministério, começa a interagir com as pessoas, começa a efetuar cura, milagres e por aí vai, ok? E não parou mais. E não parou mais, ok? Foi até o final do seu ministério aqui na Terra, tá certo? Então, esse exemplo aqui de monge, respeito quem faz isso, não tem problema nenhum, isso aí é cada um na sua. Mas, dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos afirmar e dizer que, biblicamente, não há nenhuma indicação, ok? Para que se haja aí essa questão de mosteiro, de monge, etc e tal, ok? Muito pelo contrário disso, né? Pelo contrário, Jesus Cristo não pregava o isolamento. No caso aqui, o tópico 1 diz o seguinte: a experiência humana no ministério de Jesus. Então, Jesus teve experiência humana na sua vida, né, interagindo com outras pessoas, na sua vida social, mas ele também, primeiramente, aqui vai tocar nessa questão da experiência humana no seu ministério, na área religiosa, ok? O subtópico 1 vai dizer os debates com as autoridades. Então, dentro dessa experiência humana, primeira coisa, o subtópico 1 vai tratar dos debates de Jesus com as autoridades religiosas. E aqui vai enumerar quais são essas principais autoridades daquela época religiosa que interagiram com Jesus quando ele ministrava na terra de Israel. Okay? Então, primeiro, vai tratar aqui dos saduceus, no caso, depois vai tratar dos fariseus e depois dos herodianos, ok? E ele vai explicar, né, aqui dentro da revista quem eram os saduceus, quem eram os fariseus e quem eram os herodianos. A princípio, aqui vai tratar de demonstrar que os saduceus, o nome saduceus, que significa esse nome ou melhor, fariseus. O que significa fariseus? Fariseus, você dentro dos evangelhos, você percebe que os fariseus são os mais, aceita que Jesus, né, os líderes daquela época, eclesiástico, os que ele mais debate com os fariseus. Em segundo, com os saduceus. Então, os fariseus, ele vai trazer essa definição. Quem eram esses fariseus? Os fariseus significa separados, ok? Significa separados. No caso aqui, e ele vai demonstrar que, segundo a lição, esses fariseus, eles colocavam a tradição que eles tinham, eu não tenho certeza, mas acredito que tenha sido talvez o Talmud, eles acreditam que essa tradição, eles colocavam, os saduceus colocavam a tradição como superior à lei de Moisés, baseado capítulo 15 de Mateus, no versículo 3. Ali há um debate realmente de Jesus com os fariseus, no capítulo 15 de Mateus, por causa da questão de lavar as mãos. Os discípulos, eles estavam ali comendo e eles comiam sem lavar a mão. E Jesus, ele foi interrogado e questionado acerca disso. Por que, mestre, os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos? Então, Jesus Cristo rebateu essa questão e falou para eles que eles estavam eles estavam querendo, no caso, acusar Jesus de um erro, apontar um erro em Jesus, no caso, em deixar
os seus discípulos comerem sem lavar as mãos. Aí Jesus aproveita da oportunidade para dizer para eles que eles muitas vezes invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Porque na realidade os fariseus, eles estavam questionando a Jesus acerca dos seus discípulos não lavarem as mãos para comer, porque está dentro da tradição dos fariseus. Essa tradição dos fariseus são ensinos de rabinos que, no caso aí, formulou todo um conteúdo, um estudo, um livro, que esse livro, no caso, com ensinos, eram paralelo à Bíblia Sagrada daquela época, né? Pela paralelo ao Antigo Testamento. Então você tinha, no caso, né, vamos colocar assim, dois livros. Você tinha a Bíblia Sagrada e eles tinham também o outro livro, ok? Eles tinham aí um outro livro. E aí vai destacar também o fato do apóstolo Paulo, né? Grande apóstolo Paulo. Ele, na verdade, ele era da seita, né? A Bíblia geralmente chamam de seita, né? Então, eu acredito, eu gosto de chamar mais de partido, né? Eu gosto de chamar de seita, não. Eu gosto de chamar de partido. Partido dos fariseus, partido dos saduceus, partido dos zelotes. Mas, assim, ele fazia parte desse partido, né? Partido, no caso, que era dos fariseus, que significa separados. Então, era a seita mais rigorosa, mais severa. Pensa naquela igreja, vamos pensar assim, para vocês entenderem, era como se fosse aquela igreja hiperconservadora, conservadora. Imagina uma igreja, você não pode usar batom, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar, o homem não pode usar bigode. Então essa era a representação religiosa dos fariseus. Eles eram bastante rígidos, ok? Vamos lá então vimos agora saduceus, ou melhor, fariseus, e agora nós vamos ver os saduceus. Quem eram os saduceus? Então, os saduceus a gente sabe que era, no caso, esse nome vai demonstrar aqui que não vai dizer a sua etimologia, mas vai mostrar que esse nome saduceu tem a origem em Zadok, ok? Zadok tem a passagem bíblica aqui para você conferir, 1 Reis capítulo 2, versículo 35. Ele era o sumo sacerdote, então vem de Zadok, e todas os sumos sacerdotes, eles vinham também, ok? Somente daqui, dessa seita, né? A seita dos saduceus, ok? A seita dos saduceus. Que vem dessa origem, a origem desse nome vem de Zadok, e deles é onde vinham aí, no caso, os sacerdotes e o sumo sacerdote só podiam vir aqui dessa família ou desse partido, ok? Então eles eram no caso, os fariseus dentro do judaísmo, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Ele era aquela igreja mais liberal, aquela igreja mais cética, tipo um exemplo desses assim, né? Então, os saduceus, dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver no caso, na divisão da Bíblia Sagrada, você vai ter, no caso, a lei, né? A lei de Moisés, você tem a lei, você tem o livro de história, você tem poesia e você tem profecia, ok? São essas as divisões teológicas do Antigo Testamento. No caso, lei, poesia, lei, história, poesia e profecia. Desses quatro, eles só acreditavam num, eles só confiavam em um, eles só atribuíam valor espiritual e religioso à lei de Moisés, ok? Somente a lei. Então ficaram de fora os livros de história, ficaram de fora os livros de poesia,
né, que são o livro de Salmos, por aí vai, livro de Jó, e ficaram de fora também as profecias, os livros proféticos, no caso, que são divisão também de profetas maiores, profetas menores, que é o livro de Isaías e por aí vai. Então, ficaram de fora, eles ficaram só acreditavam, só davam valor espiritual, como eu falei, realmente ao livro de Moisés. Não sei porquê, mas sabemos que todas as escrituras são maravilhosas, é de Deus, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, mas eles só valorizavam a lei. Okay? Eles não acreditavam em anjos, eles eram bastante céticos, né? Não acreditavam em anjos, eles não acreditavam também na vida eterna, acreditavam que não acreditam em alma, não acreditam em espírito. Os saduceus, eles são bem céticos mesmo, né? Aquela, sei lá, eles são bem estranhos, assim, para nós, assim, né? Mas, assim, devemos respeitar a crença, a individualidade de cada um. Eu acho que a questão de fé, de crença, eu não sei, nem muitas vezes é uma questão de escolha, né? Eu creio em Deus, e tem pessoas que não creem, e não tem como uma pessoa me fazer não acreditar em Deus. E também não tem como eu forçar uma pessoa a acreditar em Deus. Isso aí são coisas de experiências próprias. Aí vai falar a terceira seita aqui no caso, ou o terceiro partido, dos herodianos. Quem era? Por que eram herodianos? Porque veio do nome Herodes, eram pessoas que defendiam Herodes, que apoiavam Herodes, eram pessoas que, dentro da população, faziam de tudo para demonstrar que Herodes fazia parte ali do povo ali, que era melhor ter Herodes como governador do que ter uma pessoa de longe, uma pessoa de fora, tá? Para colocar como governador. Apesar de que Herodes, ele não era judeu. Herodes o Grande, ok? Estou falando aqui de Herodes o Grande, porque logo após a queda de Herodes, o reino lá de Israel se tornou um reino tetrarca e foi governado pelos filhos de Herodes, né? Então, teve um dos filhos dele que herdou esse nome aí, ok? O título também de Herodes, tá? Então vamos lá, mas aí é Herodes, esse novo Herodes se chama Herodes o Tetrarca. Então aqui estamos falando de Herodes o Grande, o primeiro Herodes, ok? Subtópico 2, e já estou indo para 40 minutos, meu Deus do céu. Vamos correr aqui. Subtópico 2 vai tratar da vida social e religiosa de Jesus. No caso, a vida social de Jesus, aqui está demonstrando que Jesus, ele escolheu seus discípulos, segundo aqui a lição, dentre os seus amigos, né? Durante a sua vida social, no ambiente entre amigos, e ele escolheu Filipe, e ele escolheu Pedro, ele escolheu Natanael, ok? E o livro de Lucas, segundo o que estava falando aqui, apresenta um começo humano de Jesus, onde ele interagia com seus amigos, interagia com seus parentes, interagiu com Zacarias, com Isabel, com os filhos de Zebedeu, João e por aí vai. Então, o texto aqui está mostrando que ele interagia com todas as pessoas, ele conversava, ele era uma pessoa, então, comunicativa, né? Uma pessoa ativa e comunicativa. Gente, aspecto importante de um grande líder. Ser uma pessoa interativa, uma pessoa que interage, uma pessoa que fala, uma pessoa que se expressa, uma pessoa que comunica, uma pessoa que não espera alguém chegar perto dela, ela vai, ela se aproxima das pessoas, ela interage com as pessoas. E Jesus era dessa forma, tanto ele se aproximava das pessoas, quanto ele recebia as pessoas que tentavam sempre que se aproximavam dele. Até mesmo as crianças tentaram se aproximar de Jesus e os discípulos não quiseram, né? Quiseram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Aí Jesus, o grande mestre, fez o quê? Repreendeu os seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Boa palavra maravilhosa de Jesus ali, demonstrando. A gente vê líderes, né, cheio de pampa, cheio disso, daquilo, cheio de nome tóxico, sentindo tal, não sei o que, cheio de frescurinha.
Gente, nós temos que ter o grande exemplo de Jesus, o mestre do mestre, Senhor dos senhores. Todo mundo se aproximava dele, quem quisesse. E hoje os grandes líderes se sentem o bam, bam, bam. Infelizmente, pastores, os seus grandes exemplos, o seu grande exemplo é Jesus Cristo. É ele que você deve seguir, tá? O Senhor Jesus. Então, vamos interagir, vamos conversar, vamos tomar a partida aí com as pessoas, ok? Subtópico 3, as características do ser humano. Quais são no caso aqui vai demonstrar quais são as características do Senhor Jesus. Quais são as características, no caso, que é própria do ser humano? Primeira característica, Jesus, ele nasceu de uma mulher. Aqui está falando o seguinte, Jesus nasceu de uma mulher, embora ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo. A diferença dele para nós, entre aspas, falando, é essa, como ser humano, que ele não foi concebido por outro homem, não foi uma inseminação, né? Não foi uma relação carnal entre um homem e uma mulher, tá? Então foi, mas ele, algo sobrenatural, mas ele foi humano também, ok? Então ele nasceu normal, como bebê, saiu de um parto normal, ele chorou, ele sentiu angústia, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço. Isso aqui tudo eu já falei. A humanidade de Jesus, ele sentiu tudo isso, ok? Como qualquer outro ser humano. E aí, logicamente, que aqui, obviamente, vai ter os embasamentos das passagens bíblicas que demonstram a questão dessa humanidade. Então, nós vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 que diz assim, as heresias que negam a humanidade de Jesus. Eu vou ser bem rápido agora, vou ser bem rápido mesmo, de verdade. Quais são aqui esse tópico 3, no caso, que está falando as heresias que negam a humanidade de Jesus. Quais são essas heresias? É o que vai demonstrar aqui. A primeira heresia é apolinarismo. Apolinarismo. É a primeira heresia, ok? Que negam, elas negam, aqui é importante se destacar, negam a humanidade de Jesus. São heresias, que são heresias, mentiras, falsas doutrinas, falsos ensinos, ok? Por que eles são falsos? Porque eles estão contradizendo o que a Bíblia diz. Então, aqui no caso do apolinarismo, gente, é chato falar essas palavras, apolinarismo, a língua parece que enrola. E o que ele faz? O que ele ensinou? Isso aí veio de Apolinário, de um homem que era um bispo, era um líder dentro da igreja da sua época. E aqui o texto vai nascer que ele vai dizer que ele nasceu mais ou menos no ano de 310. Mas o que ele faz? O que ele vai negar, no caso, a humanidade de Jesus? Como que ele vai negar essa humanidade de Jesus? Ele vai dizer que Jesus, ele não teve espírito. Ele vai dizer que o ser humano ele tem a alma, que o ser humano ele tem no caso aqui a alma, que ele tem o corpo animal e ele tem uma série de necessidades, etc. Mas só que Jesus não tinha o que todos os seres humanos tinham, que era o espírito, ok? Então ele vai negar a humanidade de Jesus nesse aspecto aí, dizendo que Jesus, no caso, ele não tinha esse pneuma, pichê, ok? Então isso aqui é muito importante. Jesus, para ele, não tinha o espírito, ok? É bem confuso esse ensino aí desse Apolinário. O resultado, no caso aqui do subtópico 2, a reação da igreja vai demonstrar como que a igreja ela reagiu a esse ensino de Apolinário. Ela obviamente que negou, trazendo bases bíblicas para demonstrar que ele, no caso, estava errado. E no caso, foi mais um fato, né, que foi apurado, que foi decidido lá no concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451,
Nós vemos na lição passada também que teve outra heresia, no caso o monofisismo, que foi também refutada nesse concílio lá de Calcedônia. Também aqui, que no caso o monofismo foi criado por Eutico, aqui no caso do apolinarismo, foi aqui também por Apolinário. Então esses dois aí, eles foram, essas heresias elas foram banidas e eles foram enviados para longe, foram enviados para uma região bem distante, né? No caso, geralmente, quando é feita essas apurações pela igreja e quando se é comprovado que esse ensino é uma heresia, a pessoa se torna um herege e acaba sendo expulso ali daquela região e acaba perdendo o bispado e a sua autoridade, no caso, eclesiástica, ok? Então, vamos lá agora para o subtópico no caso, o monotelismo. O que é essa lição aqui? No caso, essa seita, esse monotelismo. Monotelismo. É bem difícil também de falar, né? É uma doutrina teológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. Agora nós vamos ver o que ele ensinava. Ele ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Então, gente, é isso aqui que o professor tem que saber. O que ele ensinava? O que o Sérgio ele ensinava? Esse patriarca da igreja. O que ele ensinava? Ele ensinava, no caso ali lá em Constantinopla, né, onde ele habitava. O que ele ensinava? Ele ensinava que, no caso, Jesus tinha uma só vontade. Ou seja, é assim, como se entende. Então, o que se entende é que, como Jesus, ele, obviamente, como nós lemos nas lições passadas, que ele tem a natureza humana e tem a natureza divina, ele tem duas vontades, ok? De acordo com a lição. Então, esse ensino aqui, no caso dele aqui, em 681, a igreja refutou, ok? E, no caso, obviamente, considerou esse ensino como um ensino, uma heresia, ok? Heresia 633. Então, nós vamos agora para o tópico 3. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Aqui vai mostrar que essas heresias, elas se apresentam nos dias atuais. Pode ter várias, mas de acordo com aqui nessa lição, o que ela cita é pelo movimento Nova Era. E não só pelo movimento Nova Era, na verdade, mas por vários grupos ocultistas que costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Porém, a Bíblia nada disso menciona. Obviamente que a gente sabe que não, né? Então, muitas invenções, né? Muitas invenções aí, muitas mentiras, as regiões que Jesus habitou foi onde Jesus Cristo esteve, de acordo com a Bíblia. E aqui vai falar sobre essa questão, que Jesus esteve, né, no Egito, Jesus esteve, no seu país e no Egito, ok? Então, foi os locais onde Jesus, o único país estrangeiro que Jesus Cristo teve, a gente sabe que foi no Egito, ok? O próximo ali, na divisão ali, na Síria, né? Entre a divisão de Israel com a Síria. Ok? Então vamos lá. Como que Jesus era visto na comunidade? Jesus era visto na comunidade. Aqui ele vai demonstrar que o Senhor Jesus Cristo, ele era visto na comunidade como uma pessoa natural, ele interagia com o seu povo, ok? Então, esses ensinos aí, interagia com seus irmãos, interagia com seus parentes na comunidade, e por aí vai. Aqui tem no final vai ter um pouquinho de repetição de algumas coisas aí que a gente já falou. Então, que Deus abençoe a todos, que essas aulas elas sejam uma bênção para você, que de alguma forma você venha
adquirir algum tipo de conhecimento, principalmente quando se diz respeito aí à aplicação da lição. Teologia é bom ter estudo, é bom ter conhecimento, mas se não tiver aplicação, aí não faz muito sentido. A aplicação é muito importante também, porque vai fazer com que as pessoas reconheçam a importância da lição, o que isso tem a ver com a minha vida. Então isso aí é muito importante. Fica mais fácil também de você gravar, né, dos alunos gravar a lição. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.